Onde tem aglomeração de um grupo de pessoas, tem conversa sobre as expectativas do tão aguardado debate com os candidatos ao cargo de vice-prefeito de Guaxupé. E depois de ouvir os projetos e planos de governo dos prefeituráveis no final de agosto, chegou o momento de conhecer melhor os candidatos a vice. É bom que a gente descobre quais são os ideais de cada um, a gente conhece o projeto de cada um para a gente poder se definir, né, qual que é o melhor para a comunidade. Que promessa muita gente faz, mas quer ver cumprir. Que haja um bom senso, igual houve na primeira, sem demagogia, sem contenda, sem agressão, e cada um expôs seus planos de governo. Eu achei muito importante. Ouvir o que eles vão fazer pela saúde. Eu acho que o importante de ouvir dos candidatos são as propostas, né? Não as ofensas, as brigas em si, né? Que é o que acontece na maioria das vezes. Eu acho que é as propostas que Guaxupé está precisando, né? A escolha do vice é importante, pois caso o prefeito tenha de se afastar do cargo por licença ou qualquer outro motivo, a responsabilidade da administração municipal é passada para o seu vice. Por isso, a preocupação do eleitor. Porque eles trabalham em parceria, então um tem de ter a cabeça, acompanhar o prefeito, senão não vai nada para frente. Se o rio tá seguindo torto, tem de pôr esse rio correr reto, senão como é que vai ficar? O vice-prefeito também tem uma função, porque na saída do prefeito é ele que assume, né? Eu espero que o futuro prefeito cumpra pelo menos 50% do prometido, porque até hoje ninguém cumpriu. Eu acho que as propostas que faz o político crescer. Para os eleitores que ainda não se decidiram, o debate oferece a oportunidade de todos conhecerem melhor os candidatos. E dependendo do desempenho de cada um, a decisão do eleitor pode acontecer agora. A postura dos candidatos no debate pode determinar o resultado nas urnas no dia 5 de outubro. Aí você vê o que o candidato vai falar, os que vão falar de melhor é o que a gente vai votar, né? Os projetos deles são diferentes, ver qual que é a verdadeira idealidade de cada um. O vice vai ajudar na administração da prefeitura. Se põe um prefeito bom e o vice não acompanha nada, o prefeito anda sozinho, não caminha para lado nenhum, né? Boa noite. Dentro do nosso planejamento de abrir espaço para a democracia e dar a oportunidade ao eleitor de conhecer melhor os candidatos, iniciamos neste momento o debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guaxupé. Estamos ao vivo também pela Rádio Clube de Guaxupé e pelos sites www.tvsueducativa.com.br e www.amclube.com.br. Estão presentes nesta noite os candidatos José Aparecido de Oliveira, o Zelão, da coligação Guaxupé para Todos, Dr. João Araújo, da coligação Unidos por Guaxupé, e a doutora Márcia Zampar, da coligação O Futuro é Agora. Nós temos ainda uma comissão formada por 3 advogados da OAB para analisar os pedidos de direito de resposta. Gostaria de lembrar que o sorteio da sequência destas respostas foi feito com os assessores dos candidatos no dia 8 de setembro, às 17 horas, aqui na TV Sul. Para abrir o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guaxupé, faremos agora, pela ordem de sorteio, a apresentação de cada um em suas considerações iniciais. Pela ordem de sorteio, o primeiro a falar é a candidata a doutora Márcia Zampar, da coligação O Futuro é Agora, que tem um tempo de 2 minutos. Boa noite, candidatos. Boa noite, equipe da TV Sul, Ricardo, jornalistas, o pessoal da Ordem, da OAB. A você que está nos ouvindo, a você mulher, a você senhor, criança, jovem, que estão nos ouvindo nesse momento. Quero começar agradecendo. Gostaria de agradecer à TV Sul por esse espaço do exercício da democracia. Agradeço ao Roberto Luciano e toda a nossa equipe pela confiança que tem depositado em mim e pela inédita e pela corajosa atitude de escolher uma mulher para ser a candidata a vice-prefeita. Pode ter certeza que vocês vão ter muitas surpresas.
Agradeço a população em geral por todos os caminhos que nós percorremos, todos os caminhos que nós vamos. Nós temos recebido um apoio muito grande e isso me faz muito feliz, muito tranquila. Me sinto muito confortável e honrada de poder abrir o espaço para você, mulher guaxupeana, que nunca houve essa oportunidade. Essa escolha de meu nome, com certeza, vem comprovar a disposição da nossa coligação pela democracia, pela participação, da igualdade, da pluralidade e principalmente ao respeito aos cidadãos. E essa é a nossa proposta. Amo a minha cidade e posso falar para vocês, eu escolhi ou eu aceitei ser candidata a vice por uma simples questão. Infelizmente, nossa cidade está parada, não tem desenvolvimento e nós somos obrigadas a ver os nossos filhos saírem, os nossos parentes saírem da cidade em busca de outras alternativas. Muito obrigado. Na sequência, nós temos as considerações iniciais do candidato José Aparecido de Oliveira, o Zelão, da coligação Guaxupé para Todos. O candidato tem 2 minutos. Boa noite, Ricardo. Boa noite, candidato João Araújo. Boa noite, candidata Márcia Zampar. Quero agradecer inicialmente a minha família pelo apoio que tem me dado, como sempre faço nas minhas palestras. Parabenizar a TV Sul pela iniciativa e dizer para a população de Guaxupé que me sinto muito honrado de poder participar desse projeto, desse processo político de Guaxupé. Tenho uma formação simples, venho de uma base familiar humilde e de modo que tenho muita honra de estar nessa bancada aqui hoje. Quero fazer uma lembrança também para o meu candidato a prefeito, o Tadeu da Saúde, uma pessoa de uma sensibilidade humana muito grande e dizer mais ainda para a população. Me sinto muito feliz de ter composto com uma pessoa que tem os mesmos princípios de vida que eu. Isso é muito importante, eu acredito na política dessa forma. O prefeito e o vice têm que ter sintonia de pensamentos, de ideias e princípios de vida. Agradecer também a nossa equipe pelo trabalho que tem feito com eficiência e dizer à população de Guaxupé que Tadeu e Zelão é uma opção para prefeito e vice-prefeito de Guaxupé. São 2 pessoas simples, com bases familiares simples, e Guaxupé somos candidatos da situação, assumimos isso publicamente. Guaxupé, ela tem uma base, uma estrutura pronta, nós pretendemos dar continuidade dessa base e consertar e trabalhar naquilo que precisa ser revisto. São mais de 50 mil pessoas envolvidas, nós não podemos ter vaidades pessoais, nós não podemos ter apego a valores, nós não podemos pensar no pessoal, nós temos que pensar no coletivo. De modo que sinto-me feliz e convoco a população de Guaxupé a ouvir esse debate com clareza, com transparência, com objetividade, para enxergar aquele candidato que melhor se possa, aquele candidato que realmente tem propostas a discutir. Muito obrigado, candidato. E na sequência, o candidato João Araújo, da coligação Unidos por Guaxupé, tem 2 minutos para as suas considerações. Muito obrigado, Ricardo. Uma boa noite a você, boa noite à candidata Márcia, boa noite ao candidato Zelão. Boa noite à assessoria, os jornalistas que aqui estão presentes. Boa noite aos meus assessores, às pessoas que têm me apoiado, nosso grupo político. Mas em especial quero dar uma boa noite aos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo, porque a parte mais importante desse debate, a parte mais interessada, eu acho que aquilo que precisa ser focado realmente é o eleitor, é o morador de Guaxupé. Eu sou o João Araújo, sou casado, com a Alice, sou pai de 2 filhos, a Laís e o Heitor. Eu já milito na política há algum tempo e agora estamos iniciando esse processo aqui de debates para a gente poder mostrar um pouco mais daquilo que a gente quer fazer para o Guaxupé. Eu diria para as pessoas que estão nos assistindo o seguinte, para aquela orientação que a gente tem recebido do TSE, para você poder definir o seu candidato, ver quem é o melhor candidato, aquele que melhor tem a sua proposta. A melhor coisa para você, eleitor, é você procurar ver a história de vida de cada candidato.
levantar, procurar buscar, ver o que cada um já fez na vida, o que cada um já teve, o sucesso que cada um já teve na vida. Então é muito importante. A melhor maneira para você, eleitor, escolher o seu candidato é você buscando a história de vida desse candidato, porque aí sim você vai ter um parâmetro para você saber quem é melhor, porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes e você vai poder escolher aquele que é melhor, aquele que você sente que vai ser melhor para a sua cidade. O nosso plano, o nosso governo, a partir do ano que vem, vai ser baseado num tripé. O que seria isso? Gerar riquezas, distribuir melhor essas riquezas, gerando emprego e renda e também fazendo com que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento sustentado. Então, em resumo, o nosso pensamento a partir do ano que vem é isso. Muito obrigado, candidato. Nesse primeiro bloco, cada candidato irá abordar o tema sugerido pela produção. Terá um tempo de 2 minutos para a sua dissertação. A questão é a seguinte: o vice-prefeito, apesar de não ser um cargo de atuação constante, recebe salário normalmente, que é pago com o dinheiro dos contribuintes. A pergunta é: de que forma os senhores pretendem atuar no auxílio da administração, fazendo valer o dinheiro que vocês receberão? O primeiro candidato a falar é o candidato Zelão, que tem um tempo de 2 minutos. Quero responder para você que está nos vendo que dos quesitos do nosso fechamento foi que eu estivesse um cargo, que eu estivesse uma sala, um gabinete na prefeitura, para que eu pudesse fazer uma atuação de forma dinâmica. Eu entendo que o vice tem que ter uma participação, é necessário o vice trabalhar em conjunto com o prefeito. Acredito que se não fosse dessa forma, não estaria aqui nesse momento. Pretendo trabalhar junto com o Tadeu, uma pessoa que tem todo o conhecimento da máquina pública, já tem um passado na gestão pública, e eu modestamente pretendo auxiliá-lo naquilo que for necessário. Entendo que uma vez que a pessoa recebe um numerário público, nada mais justo que ele dê a retribuição para o município. Eu trabalho desde os 12 anos, sou uma pessoa séria, tenho um passado limpo, graças a Deus venho de uma formação humilde, sempre trabalhei e não seria agora que eu não iria trabalhar. Então, digo para a população de Guaxupé, para você que está nos vendo, que Tadeu e Zelão será uma formação sólida, firme, sincera, honesta, e o Zelão com certeza vai trabalhar no município, auxiliando o prefeito e porventura substituindo nas suas ausências, quando for necessário uma viagem, algum assunto de negócio, alguma coisa, eu estarei pronto para trabalhar. Entendo que se não fosse dessa forma, não se justifica uma participação efetiva como vice-prefeito. Uma vez que você recebe o numerário, nada mais justo que você devolver isso para o município. Essa é a minha afirmação. Muito obrigado, candidato. Na sequência, a candidata Márcia Zampar tem 2 minutos para a sua dissertação. Serei uma vice atuante. Foi com esse propósito que eu assumi e aceitei o cargo de ser vice-prefeita. Muito simples, a lei de LDO, a própria lei federal, assim ela determina que os vices têm que ser atuantes. Logicamente, todas as pessoas que recebem, principalmente, inclusive o dinheiro público, ele tem que ter a sua participação. E foi com essa proposta que eu, juntamente com Roberto Luciano, vamos cumprir. Especificamente, gostaria muito de trabalhar com as mulheres, com as crianças e com os idosos. E vocês percebem que esses 3 itens, eles estão embutidos em todas as áreas da administração. Ela está na saúde, ela está na educação, ela está nos esportes. Então, é nessa área que eu pretendo trabalhar, ao lado de Roberto Luciano. E caso ele tenha necessidade de se ausentar por qualquer motivo, tenho certeza, tenho convicção de que darei conta. Porque já trabalhei em várias administrações públicas fora da cidade. E isso para mim é muito tranquilo. Eu vou trabalhar sim para a senhora que precisa de uma saúde, para o seu filho precisa de uma escola e para os idosos que tanto nos ajudaram em suas vidas, por que não dar oportunidade para que eles também tenham o seu momento de lazer? Vamos montar uma cidade amiga do idoso.
Então, pode ter certeza que eu vou estar presente em todas as áreas, porque essa é um compromisso que eu assumi junto com Roberto Luciano. Muito obrigado, candidato. Na sequência, o candidato João Araújo tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, a função de vice é uma função muito importante. Basicamente, ela é para assumir quando na ausência do prefeito, por motivo de férias, por motivo qualquer. Mas eu acho que hoje a coisa está mudando, as pessoas estão pensando um pouco diferente e eu realmente penso bem diferente. Eu acho que o vice tem que atuar, tem que participar, tem que estar junto com o prefeito, porque é necessário, precisa muito trabalho. Para administrar uma cidade como Guaxupé não é fácil, é uma responsabilidade muito grande, então o prefeito logicamente precisa ter alguém ali junto para trabalhar junto as duas pessoas. Eu e o Barreto nós temos uma afinidade muito grande, o Barreto é um empresário dinâmico, eu sou um cirurgião dentista, mas sou empresário também, conheço bastante de administração, então eu tenho certeza que vou poder colaborar bastante com o Barreto, poder colaborar não só com o Barreto, mas eu acho que a colaboração vai ser ainda maior junto à população. Eu quero colaborar, volto a dizer, para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que não tem um outro motivo, não tem um outro significado, não importa uma outra coisa se você não vai para a prefeitura pensando em melhorar a vida das pessoas. Eu quero ir para a prefeitura junto Barretinho e João Araújo para melhorar a vida das pessoas de Guaxupé. Aqui em Guaxupé tem uma necessidade muito grande de trabalho, as pessoas precisam de maior atuação na saúde, precisam de maior atuação na segurança, precisa no transporte, precisa na questão do trânsito, tem tanta coisa para fazer em Guaxupé. Então eu acho que o vice-prefeito, o prefeito e o vice-prefeito ainda é pouco, vai precisar muito mais gente, logicamente vamos ter o secretariado, mas vai precisar de muito trabalho. Eu, ao lado do Barreto, nós vamos trabalhar juntos, foi definido também, nós conversamos sobre isso, já desde o início da nossa aliança, nós conversamos para nós trabalharmos juntos. O Barreto ainda pediu, porque eu já estou numa faixa etária, numa situação da minha vida que eu tenho tempo para dedicar, tenho bastante tempo disponível para dedicar à prefeitura. Eu vejo que até hoje as pessoas não dedicam à prefeitura tempo integral. Eu quero dedicar período integral para trabalhar na prefeitura. Muito obrigado, candidato. Encerrando então esse primeiro bloco, e no segundo bloco desse debate nós teremos a participação dos jornalistas da TV Sul que estarão fazendo perguntas aos candidatos. Rádio Clube e TV Sul, jornalismo ético e imparcial. Voltamos já. É importante conhecer porque não é à toa que existe um vice-prefeito além do prefeito, né? Com certeza eles estão lá para fazer alguma coisa pela cidade também, e tanto quanto a gente tem que conhecer a intenção dos prefeitos da cidade, a gente tem que conhecer a intenção dos vices também, saber se eles estão na mesma sintonia do prefeito, se eles têm a mesma intenção de cuidar do nosso município, se eles estão pensando juntos a favor de Guaxupé. Então é super importante saber o que eles pensam, o que eles propõem, se eles estão realmente a fim de trabalhar aqui pela cidade. Muito bem, nós voltamos ao vivo dos estúdios da TV Sul com o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guaxupé. Esse debate é transmitido simultaneamente pela Rádio Clube de Guaxupé e também pelo site www.tvsueducativa.com.br e também www.amclube.com.br. A TV Sul estará promovendo no próximo dia 25 de setembro, quinta-feira, um outro debate, dessa vez entre os candidatos a prefeito de Guaxupé, aqui nos estúdios da TV Sul. Nesse próximo bloco, os jornalistas fazem suas perguntas aos candidatos. E nós começamos com o repórter da TV Sul, o Wilson Nédice, que faz a sua pergunta ao candidato Dr. João Araújo. Tempo de 2 minutos para o candidato responder e 30 segundos para a pergunta. Antes de fazer minha pergunta, eu queria só um minuto, uma palavrinha antes. Senhores candidatos, no último debate, quando perguntamos aos candidatos a prefeito, algumas respostas foram vagas, saindo um pouco do foco do assunto. E como nós não temos direito à réplica, eu gostaria que os senhores se atentassem mais à resposta, se concentrassem mais na resposta dentro do que foi perguntado. Vamos para a primeira pergunta, então. Candidato Dr. João Araújo, com as Olimpíadas de Pequim ficou cada vez mais claro que o esporte pode ser um meio de vida
para muitas pessoas. Em Guaxupé, constata-se que muitos jovens que gostariam de seguir a carreira esportiva esbarram na falta de apoio e também na ausência de mais projetos de incentivo. E nos últimos campeonatos, nós percebemos que uma das equipes tem o nome de sua clínica. A minha pergunta é o seguinte: o senhor realmente se preocupa com o esporte ou isso é apenas um cabo eleitoral para se promover para o cargo? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Muito bem. Eu não só me preocupo muito com o esporte, gosto do esporte como pratico. Eu pratico futebol, pratico tênis e pratico outros esportes também. Então eu tenho uma afinidade muito grande pelo esporte. E eu acho que em Guaxupé realmente o esporte precisa ser melhorado e muito, porque o departamento de esportes aqui praticamente não existe. Verbas são mínimas e não tem a menor condição de você desenvolver um trabalho eficiente dentro do esporte. O que nós queremos fazer? Nós queremos melhorar a estrutura para a prática do esporte em Guaxupé, melhorando os campos, criando mais quadras, iluminando essas quadras, iluminando os campos também. Tem projetos para iluminação de campos que vem pelo governo estadual, que é custo zero para a prefeitura. A gente pensa nisso. E incentivar também outros esportes, não só o futebol e voleibol, mas enfim, incentivar todos os esportes. Nós queremos, nesses campos de bairro, nós queremos criar uma estrutura para atender os meninos, esses meninos que às vezes ficam um pouco desocupados no período da tarde, saem da escola, então a gente quer procurar ocupar essas crianças no esporte, com professores, professor de educação física, professor preparado para isso. Isso também não é muito difícil, porque você aqui em Guaxupé tem a escola de educação física, então você pode fazer um convênio entre escola e o poder público para você atender essas crianças nos bairros, né? E depois disso também nós queremos criar uma seleção de Guaxupé. Como seria isso? Essa seleção seria tirada desses meninos que praticam o esporte nos bairros, aqueles melhores, aqueles que aparecem com mais qualidade, que têm mais talento. A gente iria criar uma seleção para dar incentivo para a meninada praticar o esporte, porque se você incentiva, eles gostam, eles têm interesse e vão procurar praticar. Queremos promover campeonatos também, campeonatos municipais, envolvendo não só a cidade, mas envolvendo a zona rural também, com a final lá no estádio municipal. Então a gente quer fazer muita coisa pelo esporte e realmente de coração, não é questão de época de eleição só, não. Muito obrigado, candidato. Na sequência, o jornalista Wellington Gonzaga pergunta para a candidata a doutora Márcia Zampar um questionamento. Boa noite, candidata. Desde o início da campanha, a candidata insiste na defesa dos direitos das mulheres e, por isso, pede o voto das eleitoras. A minha pergunta, candidata, eu gostaria de saber quais são os seus projetos para evitar que todo esse discurso não seja vago e vazio, não seja apenas um discurso de um candidato durante um período eleitoral. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta, fico muito feliz com ela. Primeiramente porque eu sou mulher e como mulher sei muito bem as necessidades que as nossas eleitoras, que as mulheres guaxupeanas passam dentro dessa cidade. A saúde, por exemplo, ela é muito fraca, ela é muito frágil. Sabe por quê? Porque nós temos, os nossos corpos são diferentes dos homens e nós não somos tratadas de formas diferentes. A mulher precisa de exame de pré-natal, ela precisa de uma mamografia. Você sabia, eleitora, que o índice de câncer em Guaxupé aumentou e muito? É necessário investigar por quê? Nós temos esse direito. A lei exige, a lei determina e eu gostaria, e essa é a minha proposta mesmo, de trabalhar para vocês. Porque não é justo que nós mulheres, em 97 anos, nunca tivemos uma oportunidade. E a partir do momento que eu tive, você pode ter certeza que todos os seus direitos vão ser reservados. Não só na saúde, como capacitação de emprego. Quantas mulheres não trabalham porque têm com os seus filhos em casa? É necessário cuidar dessas mulheres, é necessário dar oportunidade para que elas também trabalhem, dar uma qualidade de vida para elas.
Por quê? Porque o homem sai, a mulher fica em casa? Claro, mas ela tem que ter seus direitos, ela tem que ser orientada juridicamente, porque Roberto Luciano trouxe a Delegacia da Mulher e, lamentavelmente, nós perdemos. Nós temos o compromisso de trazer novamente a vocês. Podem ter certeza que vocês, mulheres, em todos os aspectos, vão ser garantidos os seus direitos. Obrigada. Muito obrigado, candidata. Teremos agora a participação do jornalista Daniel Aroni, que fará sua pergunta ao candidato Zelão. Boa noite, candidato. A minha pergunta é a seguinte. Em Guaxupé, na prefeitura, existe hoje em dia um projeto de incentivo, da qual a sua empresa é beneficiada, onde se paga de 25% a 75% do aluguel ao empresário que gera empregos. Diante disso, candidato, eu lhe pergunto, quantos postos de trabalho o senhor gerou por meio dessa ajuda e como o senhor pretende ampliar esse benefício às muitas empresas guaxupeanas, produtoras de calçados e ainda gerar empregos? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Boa noite, Daniel. Respondo para você, não só para você, mas para a população de Guaxupé, que esse é um projeto de lei da Prefeitura Municipal e que ele está totalmente amparado em lei, aprovado pelo CDG, que é o Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé. Nós assumimos um compromisso, a Zelão Calçados assumiu um compromisso com a Prefeitura Municipal quando tínhamos 48 empregos e teríamos o benefício de 50% do aluguel da área que nós estamos hoje. E nós teríamos o compromisso de gerar 71 empregos. Então, atingimos essa meta, passamos a receber esse benefício e não só esse benefício, a questão do repasse de ICM que o município retorna. Então, é um projeto totalmente amparado em lei, não é um benefício só da nossa empresa, são mais empresas, inclusive do setor calçadistas, que participam desse processo, desse projeto, e nós vamos não só manter, como ampliá-lo para todas as empresas, fazendo um processo transparente, objetivo. Só para o entendimento da população, esse projeto, chama Proger, ele é para o incentivo inicial de 4 anos. Nós estamos no 2º ano. Nós recebemos 50% de aluguel e respondo para você, nós tínhamos o compromisso de gerar 71 empregos com o benefício de 50%. Hoje a nossa empresa gera exatos 98 funcionários comprovados, com carteira assinada, todo mês é comprovado rigorosamente em dia a nossa participação nesse projeto. Então, de modo que nós vamos não só manter, como ampliá-lo, mas ampliá-lo sem privilégio, sem nenhum apadrinhamento político, sem nenhuma dificuldade, de forma que faça uma situação transparente, que todas as empresas possam participar desse projeto. Nós vamos manter e ampliar para que todas as empresas tenham benefício dele. Muito obrigado, candidato. Agora o repórter Wellington Gonzaga faz a sua pergunta ao Dr. João Araújo. Uma das grandes preocupações atuais diz respeito à segurança no município. Mas uma das maneiras de reduzir os índices de criminalidade é o investimento em educação. Como candidato a vice-prefeito, quais são as suas preocupações com as crianças e os adolescentes que vivem em situação de risco? O candidato tem 2 minutos para a resposta. Muito bem, uma boa pergunta. No momento anterior eu já pude abordar esse assunto. Nós queremos atuar junto a tirar as crianças da rua praticando esporte, fazendo com que elas se envolvam mais no esporte, porque a gente sabe que aqui em Guaxupé tem muita criança desocupada e que às vezes não tem muito o que fazer e acaba indo para a criminalidade, para a vadiagem. Então a gente quer atuar nessa área, principalmente no esporte. E na questão da segurança, que também é uma necessidade. Eu acho que a segurança não resolve, mas no momento que precisa, no momento já que existe a criminalidade, que existe os delitos, precisa de melhorar também a segurança. Então nós queremos melhorar a segurança em Guaxupé. De que forma? Nós queremos fortalecer mais a polícia militar. Logicamente, a segurança hoje não é um dever do município, é um dever do Estado, mas o prefeito pode atuar junto ao governador para que aumente o efetivo de policial militar. Pode também atuar junto ao governador para melhorar a questão da Polícia Civil, melhorar o efetivo de policial civil, isso é muito importante, mas mais do que isso, nós temos no nosso projeto, no nosso pensamento, no nosso plano, é criar uma guarda municipal em Guaxupé, que é necessário e existe por aí nas outras cidades vizinhas do Porto de Guaxupé, isso já existe e aqui até hoje não foi possível, não foi criada.
A gente sabe que essa guarda municipal, ela vai aumentando o efetivo, somando o efetivo militar e o efetivo da guarda municipal, vai dar um número maior de policiais e, logicamente, vai dar para patrulhar melhor a cidade, os bairros, a zona rural. Pensamos também em criar alguns postos avançados da Polícia Militar nos bairros mais distantes do centro. Enfim, a gente quer realmente melhorar a segurança em Guaxupé, porque há uma necessidade. E pensamos também em criar a Guarda Mirim, que já não é muito voltado para a segurança, logicamente, mas para tirar também, para envolver a criança, o adolescente, o jovem no trabalho, começando o trabalho por ali, enfim, tendo uma oportunidade de trabalho na Guarda Mirim. Muito obrigado, candidato. Na sequência, o repórter Daniel Arônio faz a sua pergunta para a candidata Márcia Zampar. Candidata Márcia, eu gostaria de saber o seguinte: em Guaxupé não é muito difícil a gente ouvir falar ou até mesmo presenciar o uso de drogas em plenas ruas da cidade. Além disso, muitos são os casos de invasão e furtos a domicílios. Diante disso, candidata, a gente percebe que a cidade está ficando cada vez mais violenta. Então, quais são os seus planos, as suas ações para combater o uso de drogas e a violência no município? Candidata tem 2 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta. E a sua pergunta se refere muito à segurança. A segurança onde existe vários tipos de segurança, a preventiva e a segurança de flagrante, de detenção, existem vários tipos. Primeiro, pela criança, nós temos que melhorar, nós temos que regularizar a situação do Conselho Tutelar. Eles trabalham com carros com má qualidade, não tem equipamentos. Isso dá muita dificuldade, porque existem muitas crianças de risco dentro da própria casa, não necessariamente no meio das drogas. Então, nós temos que começar lá, na família. Então, a partir do momento que você fortalece o Conselho Tutelar, nós já estaremos minimizando a situação. Logicamente que a Guarda Municipal, ela deverá ser implantada, bem como também a possibilidade de trazermos o Corpo de Bombeiros. Por quê? A Guarda Municipal, ela vai ficar por conta da guarda de patrimônio do município, do público, E nós liberaríamos a Polícia Militar para exatamente esse tipo de ação, que é uma ação direta com a violência. As drogas vão ter que sair da nossa cidade, pode ter certeza. E tudo que nós pudermos fazer, nós vamos buscar. Vamos buscar recursos onde quer que eles estejam, a nível federal, nós temos 15 ministros dentro do governo Lula e com certeza eles vão nos apoiar para que aumentemos a segurança do guaxupeano. E tem também um projeto muito interessante de Roberto Luciano, que é o monitoramento, que já existe em várias cidades, Alfenas, por exemplo. Esse monitoramento, ele fica em vários pontos específicos da cidade. E isso, através de uma central, você consegue recuperar. Muito obrigado, candidato. Para encerrar o segundo bloco, nós teremos agora a participação do jornalista Wilson Nédice, que fará a pergunta ao candidato Zelão. Candidato, a gente percebe que o senhor tem muito orgulho da sua empresa e, apesar disso, também afirma que irá se dedicar muito, será um vice-prefeito atuante. Eu pergunto como o senhor espera conciliar as duas funções, dando aí o retorno que a população espera, com comprometimento também com dedicação. O candidato tem 2 minutos. Boa noite, Wilson. Realmente, Wilson, você tem toda a razão. Tenho muito orgulho mesmo. Só eu, minha esposa, meus filhos sabemos o que foi para construir a Zelão Calçados, essa empresa que é hoje. Só nós sabemos a dificuldade que foi. Respondo para você que nós vamos conciliar com toda tranquilidade. A empresa hoje existe uma estrutura formada, é uma empresa departamentada. Nós temos todos os departamentos trabalhando em sintonia, de modo que eu dedicarei o meu tempo à empresa e também à prefeitura. Isso para nós já é uma facilidade, eu já faço isso hoje. Para quem não sabe, eu sou atual presidente do Guaxupé Country Club, então de modo que é só uma sequência do que eu já venho fazendo. E pretendo trabalhar sim pela prefeitura, pretendo trabalhar, conforme eu disse anteriormente, é um trabalho firme, um trabalho honesto, sincero, objetivo, focando a geração de emprego, aproveitando a vocação de Guaxupé. Guaxupé tem uma vocação
para o setor eletromagnético, de calçados, de lingerie, de serviço, de confecções. E quando eu falo de emprego eu entendo, porque eu comecei uma empresa em 1993 com apenas 2 funcionários e hoje, graças a Deus e com muito trabalho, nós empregamos 98 pessoas. Então, de modo que fico muito tranquilo quanto a isso, não terei nenhuma dificuldade. Nós temos um corpo administrativo dentro da empresa que vai gerir e eu consigo conciliar as duas coisas. Ademais, sou uma pessoa trabalhadora, não tenho facilidade em trabalhar, não sou um cara preguiçoso, sou uma pessoa aqui esforçado, trabalho desde os 12 anos de idade, trabalhei 10 anos na Cochupé, entrando das 6 da tarde e saindo às 6 da manhã, durante 10 anos, sem exagero, sem nenhuma hipocrisia. Então isso para mim não tem nenhuma dificuldade, dá para conciliar as duas coisas com tranquilidade. Muito obrigado, candidato. Nós terminamos então mais um bloco e nesse bloco os jornalistas da TV Sul fizeram as suas perguntas aos candidatos. No próximo bloco nós teremos então o debate propriamente dito entre os candidatos, onde candidato pergunta para candidato no próximo bloco. E nós temos então essa transmissão ao vivo também pela Rádio Clube de Guaxupé e pelo site www.tvsueducativa.com.br e www.amclube.com.br. Nós voltamos no próximo bloco. Porque é interessante o prefeito uma hora faltar, o vice assume a responsabilidade do prefeito, não é isso? E a gente fica sabendo o que ele pretende fazer, qual é a ideia dele, né? Eu espero que seja uma coisa boa, que eles concordem, coisa boa e tudo pra gente, né? Voltamos ao vivo, debate eleições 2008 aqui na TV Sul, você cara a cara com seu candidato. Lembrando que esse debate é transmitido também ao vivo pela Rádio Clube de Guaxupé e pelos sites amclube.com.br e tvsueducativa.com.br. A TV Sul estará promovendo no dia 25 de setembro, quinta-feira, o último debate entre os candidatos a prefeito de Guaxupé. Neste terceiro bloco, candidato faz pergunta para candidato, sendo 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto e meio para a tréplica. Pela ordem de sorteio, o primeiro a perguntar é o candidato Dr. João Araújo, que pergunta para a candidata doutora Márcia Zampar. O candidato tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Muito bem. Candidata Márcia, a gente sabe que o plano de governo é sempre bem elaborado, sempre bem feito e caprichado, mas eu gostaria de saber da senhora o que a senhora faria se eleita, se o seu candidato fosse eleito, o que vocês fariam para o pequeno produtor rural, para o sitiante, aquele que vive lá no sítio, que mora lá no sítio? Candidata tem 2 minutos para a resposta. Obrigada pela pergunta. E os pequenos produtores rurais vão ser incentivados a continuar trabalhando em prol deles e da coletividade. Como? O governo Lula, ele tem muitos projetos a níveis federais incentivando, por exemplo, o restaurante popular. O restaurante popular, ele é todinho no cinturão verde da cidade. E aí, a prefeitura, ela incentiva as cooperativas a comprarem toda essa mercadoria para montar o restaurante popular, que em Alfenas, Alterosa, Poste Caldas, é feito no Distrito Industrial em torno de R$1. Né? Então é muito gratificante, é uma comida feita por nutricionistas e tudo mais. Em relação ao leite, muito interessante também, o leite cru, também é feito através do governo federal, é comprado algumas máquinas e é comprado todo esse leite, e esse leite é pasteurizado e ele é revendido para a própria municipalidade, por um preço muito abaixo daqueles leites que se compram em outros lugares, e logicamente com a melhor qualidade. Então a vontade, eu e Roberto Luciano, nós vamos incentivar o pequeno produtor rural para que ele continue trabalhando, gerando renda, gerando emprego para ele e tendo uma vida de qualidade. Muito obrigado, candidato. O candidato doutor João tem 1 minuto e meio para a réplica.
Bem, eu acho que na questão do restaurante popular, isso não é uma expectativa do sitiante, daquele que mora lá no pequeno produtor rural. O pequeno produtor rural, ele precisa de técnica, ele precisa de alguém de suporte técnico para poder diversificar o seu produto, diversificar o seu trabalho, aumentar o nível de renda, para poder cuidar melhor da sua família. Então, o que a gente precisa fazer? Através de Emater, através de Sebrae e outros órgãos, a própria prefeitura, dar um amparo técnico para esse sitiante, para esse pequeno produtor rural, para que ele não fique na sazonalidade do café, podendo trabalhar só na época da colheita do café. Ele quer ter uma nova fonte de renda, e isso é muito necessário. A gente precisa da técnica, da condição para que ele faça isso. Mais do que isso, o pequeno produtor rural, ele mora lá no sítio, ele precisa de boas estradas, ele precisa de estradas conservadas, pontes conservadas, é isso que nós vamos fazer também para ele. Ele precisa também de transporte, ele precisa de vir para a cidade, ele às vezes precisa vir ao médico, ele não tem como vir para a cidade, então precisamos colocar transporte para esse pequeno produtor rural. No transporte escolar também, eu já tive muitas reclamações, ouvi muitas reclamações do transporte escolar, porque só vem um motorista junto com os meninos ali, então eles reclamam por um monitor, precisaria ter um monitor junto ali para poder olhar, acompanhar as crianças dentro dos ônibus. Uma outra coisa que o pequeno produtor rural também precisa é máquina para poder trabalhar no seu... Às vezes ele precisa de fazer um pequeno serviço, ele não tem máquinas, então eu acho que o município poderia ceder essas máquinas para ele. Hoje não é possível, porque a lei não permite isso, mas dentro de um aperfeiçoamento, até criando uma legislação para isso, para que possa ser servido esse pequeno produtor rural. Tudo bem. A doutora Márcia Zampar tem 1 minuto e meio para a sua tréplica. 1 minuto e meio. Muito interessante. O senhor foi para um lado ou eu fui para o outro. Mas tudo isso, a partir do momento que você vai incentivar o produtor rural a cuidar da sua verdura, das suas hortas, logicamente, ou do seu leite, ou da sua goiaba, para fazer um doce de goiaba, logicamente, você tem que dar transporte. Logicamente que você vai ter que dar cursos, isso é básico, isso está dentro do plano de governo. Porque na medida em que você vai incentivar para comprar aquela mercadoria, para pasteurizar o leite, por exemplo, ou para o restaurante popular, logicamente que você tem que dar meios para que ele consiga. Para que ele, através do Pronaf, através de tantos cursos, né? Isso é básico, isso é simplesmente básico. Isso tanto está dentro do nosso plano de governo, como está também, como é uma questão de ordem moral constitucional, né? Está dentro do nosso plano de governo. Eu só não falei porque eu achei melhor seguir uma outra linha, mas muito bem. Muito obrigado, candidato. Na sequência, a candidata a doutora Márcia Zampar faz a sua pergunta ao candidato Zelão e a senhora tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato Zelão, caso for eleito, você manteria as pessoas que hoje ocupam o cargo de diretoria dos departamentos da prefeitura? E por quê? O candidato Zelão tem 2 minutos para a sua resposta. Por conta da nossa coligação, nós não temos compromisso com nenhuma, nós fechamos a nossa coligação sem nenhum compromisso com qualquer cargo. Nós não temos a nossa coligação engessada. Nós não vamos manter, nós vamos estudar, nós vamos vencer as eleições municipais e depois sim nós vamos analisar o nosso secretariado. Nós não temos compromisso com nenhuma pessoa, inclusive muitos deles já se dispuseram a não continuar na prefeitura, mas eu quero deixar claro para a população que Tadeu e Zelão não está com a administração engessada, nós não negociamos nenhum cargo e, repito para vocês, nós não temos compromisso com nenhum cargo de diretoria, de cargo de confiança, a população de Guaxupé pode ter ciência disso. Tadeu e Zelão são pessoas sérias, honestas, comprometidas com o desenvolvimento de Guaxupé, trabalhamos por Guaxupé, trabalhamos inteiramente em favor da nossa população. O nosso secretariado será uma prerrogativa do prefeito e do vice-prefeito que nós analisaremos no futuro com calma, sem nenhum engessamento da máquina pública. Obrigado, candidato. A candidata Márcia tem 1 minuto e meio para a sua réplica. Eu entendo que a escolha, do
dos candidatos ou dos diretores, ela deve obedecer alguns aspectos técnicos. As pessoas têm que estar preparadas para isso, né? E, lamentavelmente, pelo menos que a gente percebe dentro das últimas gestões, existem, dentro da própria prefeitura, existem vários subprefeitos, né, que também dominam, como se eles também tivessem o poder, né? Isso não é democracia. Então, sempre é necessário de que, quando se escolha qualquer candidato, avaliar e verificar que o candidato tem que estar adaptado à democracia. Ele está submetido a regras, e regras que têm que ser obedecidas. Ele não pode se eternizar no cargo, conforme nós estamos vendo vários que vêm vindo por aí, né? Então, nossa coligação não. Nossa coligação tem um compromisso com o povo. Nossa coligação tem compromisso com você. E você, com certeza, vai nos ajudar a encontrar as pessoas, os diretores, para que nós possamos andar e fazermos essa cidade crescer. Fazermos acreditar, faz que os sonhos se virem em realidade. Obrigado, candidato. Candidato Zelão, tem 1 minuto e meio para a sua tréplica. Repito para vocês que o nosso secretariado é inteiramente de nossa responsabilidade. No momento certo nós preencheremos o cargo, respeitando critérios técnicos. E eu discordo, com todo respeito à candidata, que quando ela diz que tem compromisso com o povo, nós não enxergamos isso não, com todo respeito. Haja vista que o seu candidato a prefeito, ele fez uma opção por fazer os investimentos fora de Guaxupé. É muito importante a população perceber essa diferença. Nós não, nós estamos dentro de Guaxupé, gerando emprego, fazendo o desenvolvimento de Guaxupé. Então, o nosso compromisso é de Guaxupé. Nós fizemos opção para gerar emprego, renda em Guaxupé. Nós não preferimos fazer os nossos investimentos fora da cidade. Então, é uma prerrogativa do prefeito, o secretariado ele vai ser estudado com carinho e nós, no momento certo, nós o divulgaremos. Obrigado, candidato. Foi solicitado pela candidata Márcia o direito de resposta, que será então analisado pela comissão da OAB, que está reunida em uma sala aqui na TV Sul. Nós teremos agora então o candidato José Aparecido de Oliveira, o Zelão, que faz a pergunta ao candidato Dr. João Araújo. O candidato tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato João Araújo, a partir de um certo momento na vida, as pessoas resolvem priorizar algumas situações de mudança de hábito, de mudança de vida, de mudança de lugares, enfim. O que levou o senhor a escolher justamente Guaxupé para estabelecer a residência? O candidato João Araújo tem 2 minutos para a sua resposta. Eu, como já disse várias vezes, nasci aqui na região, uma cidade que é ao lado, vim para Guaxupé em 1960, construí aqui com minha família, cresci aqui em Guaxupé, Guaranésia, estudei em Guaranésia, gostaria de ter continuado toda a minha vida aqui em Guaxupé, mas para mim poder desenvolver na minha vida, eu tive que ausentar da região, tive que ir para São Paulo, fiquei um bom período lá, e agora há 10 anos estou aqui de volta. E eu escolhi Guaxupé porque eu acho uma cidade que é uma cidade boa para se viver, é uma cidade que tem um potencial para desenvolver. Quero viver numa cidade que não é uma cidade tão grande, não é uma cidade minúscula, mas não é uma cidade tão grande também, então tem uma qualidade de vida muito boa. E aqui eu estou entre meus parentes, eu tenho muitos parentes em Guaxupé, muitos parentes em Guaranésia, muitos parentes em Muzambinho, então minha família está toda por aqui, por isso que eu escolhi Guaxupé para morar. E para viver, para criar meus filhos, para desenvolver a minha vida aqui. Eu estou na meia idade, a minha vida, Deus me abençoou muito na minha vida, tudo que eu fiz na minha vida deu certo, eu estou com 51 anos, graças a Deus estou com a minha independência financeira, tenho uma família bacana, estou vivendo numa fase excelente da minha vida, então por isso eu decidi que eu poderia fazer alguma coisa pelas pessoas. Por que eu decidi entrar pela política? Eu poderia ter seguido um outro caminho, por uma associação ou uma ONG, mas eu acho que dentro da política, dentro daquilo que eu sei fazer, que eu tenho capacidade para fazer, eu vou ter condição de ajudar as pessoas. Então é por isso que eu estou em Guaxupé, quero ter um desenvolvimento em Guaxupé, quero viver em Guaxupé e quero que a cidade de Guaxupé cresça cada vez mais, melhore cada vez mais. Por isso que eu estou aqui para
prestar o meu serviço, para trabalhar. Eu acho que hoje, como a expectativa de vida aumentou muito para as pessoas, né? No passado, pessoas de 50 anos, 55 anos já era uma pessoa mais idade. Agora, eu acho que até os 70, 80 anos você tem uma capacidade de produção muito grande. Então, eu acho que eu tenho muito ainda para produzir e eu quero produzir na política e quero ajudar a desenvolver Guaxupé, que é uma cidade que eu amo e que quero viver sempre aqui. Obrigado. O candidato Zelão tem 1 minuto e meio para a sua réplica. É interessante, né, caro amiga e cara amiga? O candidato se explica, ele dá uma voltinha, mas na realidade o discurso dele, corrente, do grupo político dele, é que nos últimos 12 anos o Guaxupé andou em círculo, é voz corrente. E justamente nesse período ele veio se estabelecer em Guaxupé. Então, isso é importante. Às vezes fica aquela situação que Guaxupé está isso, Guaxupé está aquilo, são 12 anos para cá, 12 anos para lá, e a população fica sem entender o comportamento do candidato. Nós estamos em Guaxupé, eu mudei para Guaxupé, tinha 8 anos de idade, 5º filho de 9 irmãos, em cima de um caminhão de mudança. Falo isso com muito orgulho mesmo. Estou há 38 anos em Guaxupé, construí a minha vida em Guaxupé, construí minha família, minha esposa, meus filhos. E eu não consigo entender, sinceramente, fico meio que duvidoso, porque justamente no período de 12 anos, que é o que tanto se propaga, que os 12 anos estão muito ruins, que não foi feito nada, justamente o candidato se estabeleceu em Guaxupé. Quer dizer, fica um contrassenso, fica uma situação que a conta não fecha, falando na nossa linguagem. Então, é isso que eu gostaria de registrar, que se critica muito os 12 anos, são 12 anos para cá, 12 anos para lá, mas muita coisa boa foi feita desses 12 anos, tanto é que o candidato escolheu Guaxupé para se estabelecer. O candidato, o doutor João, tem 1 minuto e meio para a tréplica. Não é porque eu escolhi Guaxupé para me estabelecer que a cidade tem 1000 maravilhas. Eu acho que na região aqui, se você pegar num raio aqui de alguns quilômetros, Guaxupé é uma das melhores cidades, porque as outras são minúsculas, mas são menores. Mas se você comparar Guaxupé há 30 anos atrás, que eu frequento Guaxupé há mais tempo do que isso, comparar com Paraíso, comparar com Alfenas, comparar com Poços, você vai ver que essas cidades cresceram muito e Guaxupé não desenvolveu. Então, isso é a realidade. Não adianta o candidato Zelão querer dizer que não é verdade, porque a cidade não cresceu a contento. Ela teria que ter desenvolvido mais, teria que ter crescido mais e tem um potencial muito grande para crescer. Não cresceu por causa dos gestores. Eu diria dos 12 anos, mas até mais tempo. Eu acho que tem muito a mais tempo que ela tem que ter crescido e não cresceu. Então eu acho que toda a cidade desenvolve, toda a cidade cresce, dependendo do seu prefeito, dos seus gestores, de quem administra a cidade. Você compara e você vê. Paraíso, por exemplo, é uma cidade que cresceu bastante, está bem na frente. O IDH do Paraíso é melhor que a de Guaxupé. A renda per capita de Paraíso é melhor que a de Guaxupé. A arrecadação, o orçamento de Paraíso é melhor que o Guaxupé. Então, enfim, é uma cidade que Guaxupé tem que melhorar, precisa melhorar e tem que desenvolver mais. As pessoas que vivem aqui, a distribuição de renda de Guaxupé não é bem distribuída. A gente percebe que tem um número pequeno de pessoas que vivem num padrão razoável, mas a grande maioria tem dificuldade, ganha um salário mínimo, chega no final do mês, não consegue pagar suas contas, tem dificuldade para pôr o seu filho na escola. Então, é uma série de coisas que pode melhorar e vai melhorar. Muito obrigado, candidato. Eu quero deixar registrado aqui que a candidata Márcia solicitou direito de resposta entre o debate dela com o candidato Zelão e essa solicitação está sendo analisada pela comissão da OAB. Nós voltamos no próximo bloco com mais uma rodada onde candidato faz pergunta para candidato. Eleições 2008, debate aqui na TV Sul. É no debate que a gente esclarece as dúvidas, né? É onde a gente tem o contato direto com o prefeito ou com o vice-prefeito. Esclarecer as dúvidas, né? Saber quais são as intenções deles. Então, claro que no debate as perguntas principais, mais importantes, vão estar sendo esclarecidas, né? Nós voltamos ao vivo com o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guaxupé. Lembrando que esse debate é transmitido também ao vivo pela Rádio Clube de Guaxupé. Com relação ao direito de resposta solicitado pela candidata Márcia Zampar, a comissão indeferiu o seu pedido. Neste quarto bloco, nós temos mais uma rodada de perguntas de candidato para candidato.
Gostaria também de lembrar você que toda essa sequência foi previamente feita entre um sorteio com os assessores dos candidatos aqui na TV Sul. O primeiro a fazer pergunta é o candidato João Araújo, que tem 30 segundos para formular a pergunta para o candidato Zelão. Muito bem. Candidato Zelão, a gente sabe hoje em dia que uma maneira barata de se administrar uma cidade, uma das coisas que ajuda a administrar uma cidade é você usar as associações, as ONGs, as entidades de uma maneira geral. Nós sabemos que no passado tinha que a AVV, Associação de Valorização da Vida, que cuidava de alcoólatras, aidéticos, drogados, e ela foi fechada por administrador e pelo seu candidato, que na época era o que cuidava da ação social. Eu gostaria de saber se vocês não acham que isso foi uma conduta que não deveria ter sido tomada. O candidato tem 2 minutos para a sua resposta. Respondo para você, meu eleitor, minha companheira, meu amigo, que desconheço essa informação pelo fato de não estar trabalhando na prefeitura. Eu acho que essa pergunta está mal direcionada. Mas respondo que nós teremos o maior carinho com as ONGs, não só com as ONGs, com a Associação de Bairros, e com toda a estrutura, os bairros rurais. Nós vamos não só abrirmos, mas como incentivarmos as empresas, as ONGs a se regularizarem. Não desconheço essa informação, não posso falar de um assunto que eu não participei, então me sinto totalmente incapacitado de emitir uma opinião. E digo para a população de Guaxupé que a nossa administração será transparente, aberta, sem privilégios. A cidade nós não faremos apadrinhamento político e muito menos perseguição política. Né? É importante deixar claro, nós temos uma administração aberta, nós estaremos votados para todas as camadas da população e eu acho que um instrumento, eu tenho certeza que um instrumento bom é a regularização das associações, das ONGs e todas as camadas. Fica muito mais fácil para você se mobilizar, para você fazer parcerias e é isso que nós vamos incentivar. Com o fechamento da AVV, infelizmente fico te devendo essa resposta e posso até me informar e te passar para você, mas como eu não estou na prefeitura, não estou trabalhando na prefeitura, não tenho nenhum cargo público, não posso, fico te devendo essa informação. Muito obrigado. O candidato Dr. João tem 1 minuto e meio para a réplica. Bem, como eu disse, eu acho que você usar essas associações, você usar o trabalho, usar no bom sentido essas associações, ONGs, enfim, essas entidades, é muito importante, porque isso barateia o custo, você tem um custo mais baixo para você administrar, para você prestar o mesmo serviço. Se você presta esse serviço pela prefeitura, ele tem um custo. Se você presta esse serviço através de uma associação, fica mais barato. Então eu acho que a gente tem que incentivar essas ações. Por exemplo, aqui em Guaxupé a gente sabe que tem muitos drogados, tem muita gente usando crack, muita gente usando cocaína e coisa e tal. E a gente precisa combater isso daí. Então essas entidades que fazem esse trabalho, a gente tem que incentivar, tem que ajudar, porque eu acho que o prefeito ele tem que procurar trabalhar para aqueles que mais precisa trabalhar para aqueles que realmente têm necessidade. E quando você vê aquelas pessoas viciadas que têm necessidade de ter um amparo, então você tem que incentivar essas entidades e procurar até criar outras entidades, porque essa associação de valorização da vida, ela fazia um trabalho interessante, ela até curou, ela negativou alguns aidéticos, ela fazia um trabalho interessante. Então eu acho que esse tipo de coisa, esse tipo de ação de fechar esse tipo de entidade não é uma conduta legal. Eu acho que tem que ter sim um apoio mais forte com verbas e tudo mais, porque, volto a dizer, para você desempenhar um trabalho através de uma associação, fica bem mais barato que você fazer esse trabalho dentro da prefeitura, diretamente pela prefeitura. Obrigado. O candidato Zelão tem 1 minuto e meio para a tréplica. Reafirmo as minhas palavras e digo para a população de Guaxupé, para você que está nos vendo, que Tadeu e Zelão fará uma administração aberta, transparente, objetiva, sem perseguição, atendendo todas as camadas da população. Que fique bem claro, nós não teremos nenhum privilégio, não daremos nenhum privilégio, seja na indústria, no comércio, em todos os cenários que forem necessários. São 2 pessoas ordeiras, são 2 pessoas que têm passado, que têm currículo, que fizeram a sua carreira dentro de Guaxupé,
a população enxerga isso, nós somos muito bem recebidos nos bairros, as pessoas nos procuram para reuniões, nos procuram para manifestações, e eu quero registrar aqui que nós faremos um governo transparente, um governo sem apadrinhamento, sem perseguição. Esse tipo de comportamento na nossa região não cabe. A nossa região é uma região privilegiada, a velocidade das informações aqui é muito grande, de modo que o eleitor, que o guaxupeano, que o cidadão guaxupeano pode ficar tranquilo, daremos todas as assistências, todas as condições, não só associações, em todas as camadas da população. Obrigado, candidato. Agora, pela ordem do sorteio, a candidata Márcia Zampar tem 30 segundos para formular a sua pergunta ao candidato Dr. João Araújo. Candidato João Araújo, caso for eleito, quais serão as primeiras providências administrativas que vocês pretendem tomar logo nos primeiros dias de governo? O candidato tem 2 minutos. É importante essa pergunta, mas eu acho até que as primeiras providências vão acontecer mesmo antes da posse. Eu acho que um governo, alguém que queira fazer um governo correto, transparente, honesto, a gente tem que procurar fazer um período de transição. Antes mesmo do dia 1º de janeiro, você tem que procurar, a partir de outubro, novembro, dezembro, você criar um governo de transição para você se inteirar daquilo que está acontecendo na prefeitura, como é que estão as coisas, se for o caso, fazer uma auditoria, porque é necessário você se inteirar do assunto, você se inteirar da prefeitura, como estão as coisas. Eu acho isso muito importante. E, logicamente, imediatamente depois da posse, a primeira coisa, você tem que criar uma agência de desenvolvimento. Dentro dessa agência de desenvolvimento, você colocar um gestor para que possa administrar a cidade, possa ajudar você a administrar a cidade. Você tem que criar essa agência, para essa agência fazer com que a cidade desenvolva, com que a cidade cresça, porque não tem outro caminho. Você tem que fazer uma administração globalizada, uma administração conjunta, articulada. Então você tem que ter alguém onde você centraliza tudo isso para você depois poder desenvolver os outros departamentos. Logicamente, nós vamos ter gente especializada, gente capacitada em todos os departamentos. Nós vamos já de início procurar ir junto ao governo estadual, ao governo federal, buscar verbas, porque a gente sabe que todo mundo reclama da falta de verba, da falta de recursos. Então já no primeiro momento nós já vamos criar uma estrutura para que a gente possa estar trabalhando aqui, mas ter gente em Belo Horizonte, ter gente em Brasília, buscando recursos para nossas necessidades, para aquilo que nós queremos fazer em Guaxupé. E é muita coisa, principalmente na questão do saneamento básico, onde nós queremos já de início incorporar esse trabalho de saneamento básico, melhorar o saneamento básico em Guaxupé, porque hoje não existe tratamento de esgoto aqui, e a gente sabe que tem verbas no governo federal para fazer esse tipo de trabalho, então nós vamos atrás disso logo de início. Obrigado. A candidata Márcia tem 1 minuto e meio para a réplica. Interessante, porém, candidato, eu acho que o senhor esqueceu da lei de diretrizes orçamentárias, que ela já vem determinada no primeiro ano, nós já sabemos exatamente o que nós podemos gastar, porque o orçamento está praticamente todo comprometido. Né? E tem também o plano diretor que tem que ser regularizado, porque, muito embora ele esteja pronto, é necessário que se faça aproximadamente 29 leis complementares para que ele possa ser aplicado. Então, pela lei de diretrizes orçamentárias, o senhor não vai ter poder fazer tanta coisa assim, porque nós já está estabelecido, desse ano já está estabelecido para 2009. Né? Então é necessário para que o senhor e sua equipe tome conhecimento das regras da administração para poder atuar de uma forma concreta. Né? Então o plano diretor tem que ser regularizado, além de 9 leis também que precisam ser revistas. Então você vê que existem muitas leis a serem verificadas. Não tem como já começar a trabalhar já no período de transição. Né? O máximo que o senhor pode atender é se ater aos acontecimentos, mesmo porque se o senhor quiser parar uma obra, o senhor não vai poder parar, porque a lei não o autoriza. Né? Então o senhor pode fazer tudo o que o senhor quer fazer, sim, a partir do segundo ano, mas no primeiro ano o senhor vai ter que obedecer às regras. Obrigado, candidato.
Candidato doutor João tem 1 minuto e meio para a tréplica. Sem dúvida, isso a Lei de Diretriz Orçamentária define aquilo que vai ser feito no próximo ano. Só que a questão do orçamento, a gente ganhando a prefeitura, nós vencendo as eleições, nós não pretendemos trabalhar só com o orçamento da prefeitura, não, porque nós queremos ir junto ao governo estadual, ao governo federal, nós sabemos que tem muita verba por aí para fazer muita coisa, então a gente pode, eu conheço prefeituras por aí, a senhora deve conhecer também, que tem um orçamento, vamos falar um número de 20 milhões ano e trabalha com 60 milhões, isso a senhora deve saber disso. Então é possível, você não pode ficar engessado só dentro do orçamento, fazer só aquilo que o orçamento precisa. É lógico que você tem que obedecer à Lei de Diretriz Orçamentária, porque já foi direcionado aquelas verbas. E outra coisa, dentro do período de transição, é claro que não dá para a gente fazer nada. O período de transição é só um momento de transferência para você perceber o que vai acontecer, o que está acontecendo dentro da prefeitura. Mas a gente pode ir atrás de verbas, lógico, para você implementar, para você fazer mais do que aquilo que é feito só com o orçamento da cidade. Porque o orçamento de Guaxupé hoje deve girar em torno de 55 a 60 milhões, é um orçamento pequeno, relativamente pequeno pela população de Guaxupé. Nós temos cidades aí que temos a mesma população que tem Guaxupé e o orçamento é 50% maior que Guaxupé. Então o que o gestor tem que fazer? Tem que ir atrás de mais verbas, trabalhar não só com orçamento, mas com mais verbas, que é verbas extras, não que esteja dentro do orçamento. E tem muito, no Ministério das Cidades tem verba, no BNDES tem verbas, então a gente precisa ir atrás de verbas, a gente precisa entender o processo para a gente buscar verbas e fazer aquilo que nós queremos fazer. Obrigado, candidato. Para finalizar esse terceiro bloco, o candidato José Aparecido de Oliveira, o Zelão, tem 30 segundos para formular a sua pergunta à doutora Márcia. Candidata Márcia Zampar, no início da campanha, o seu partido, a coligação de vocês, se apresentavam como uma novidade, o novo, o moderno, o correto, o moralizador. E agora descobre-se que o seu candidato a prefeito está condenado a devolver, por apropriação indébita, a devolver dinheiro para os cofres públicos. A senhora tem ciência disso? Candidata tem 2 minutos. O candidato insiste em atacar o meu candidato a prefeito. Eu não sei por quê. A partir do momento que foi indeferido, eu mesmo vou responder a pergunta. Roberto Luciano gasta seu dinheiro aqui, ele não investe fora. Pelo contrário do que o candidato disse, tentando induzir em erro você, eleitor, ele busca dinheiro fora, ele trabalha fora, mas ele gasta aqui. Supermercado, gasolina, tudo. Então, é muito diferente, né? Então, agora vamos para essa resposta. O senhor não deve ter ciência, o senhor não deve estar muito mal informado pelos seus assessores, uma vez que aquela questão do dinheiro das verbas, ele foi colocado, ele não recebeu, e na época ele enviou para a própria presidente da Câmara Municipal um ofício para que o dinheiro fosse devolvido, fosse depositado em uma conta. E lá se encontra. Está aqui o ofício e para quem quiser ver, está no Comitê Popular. Vocês podem ir lá que nós vamos mostrar com o maior carinho para vocês. Roberto Luciano não aceitou verba nenhuma. Aliás, ele foi uma das pessoas que assinou o documento que foi enviado para a municipalidade, para o Ministério Público, para que se entrasse com a ação popular, né? Então, muito embora ele esteja hoje no polo passivo, tá? Está documentado cabalmente, o dinheiro sempre esteve à disposição, ele nunca se apropriou de dinheiro algum. Muito pelo contrário. Então é melhor nós esclarecermos as coisas do que colocar nome nas pessoas que não têm. A verdade tem que ser aparecida. Roberto Luciano jamais recebeu essa verba. Pelo contrário, ele deixou para que a presidente da Câmara depositasse em uma conta. Obrigado, candidato. Candidato Zelão tem 1 minuto e meio para a réplica. Insisto na afirmação, reafirmo o que disse. O candidato está condenado a devolver dinheiro para os cofres públicos. Um comentário adicional é que nós, Tadeu e Zelão, nós optamos por fazer a nossa carreira dentro de Guaxupé, não só gastando o nosso dinheiro aqui dentro, mas trazendo benefícios novos. É importante deixar isso claro para a população de Guaxupé.
E, voltando ao assunto em questão, o candidato está condenado, sim, a devolver dinheiro aos cofres públicos por apropriação indébita. E eu acho interessante o discurso que ele não fecha as pessoas. Uma vez confrontadas, se dizem os novos, os modernos, que resolvem a questão, mas uma vez confrontados, parte para o contra-ataque. O nosso candidato esteve aqui, o Tadeu da Saúde, humildemente abriu a sua situação, expôs para a população de Guaxupé toda a sua situação, um problema familiar, um problema que ele teve, deixou isso claro abertamente. E, infelizmente, nós não enxergamos isso no nosso adversário. Mas, que fique registrado, o candidato está condenado sim, e eu reafirmo as minhas palavras. Ok. A candidata Márcia tem 1 minuto e meio para a sua tréplica. Meus amigos, as pessoas usam isso como forma de satisfazer os seus interesses muito escusos. Roberto Luciano deixou o dinheiro, jamais chegou o dinheiro na mão de Roberto Luciano. Ele está depositado numa conta à disposição da Justiça, tá? Volto a insistir. Essas calúnias, lógico, essas calúnias aparecem porque a candidatura de Roberto Luciano vem crescendo a cada dia. Ele é um homem transparente, ele é um homem honesto, ele é um homem trabalhador. E você, cidadão, sabe disso. Você sabe em quem confiar. Não adianta continuar girando numa cidade parada, sem desenvolvimento. É necessário que nós nos unimos e vamos colocar nossa cidade nos trilhos. Vamos iniciar uma nova vida, né? Porque não é justo que para se alcançar o cargo de uma prefeitura se use de artifícios tão baratos. E a documentação está dentro do nosso comitê, para que você veja, né? Quantas injustiças estão cometendo com um homem honesto, transparente e digno, que é Roberto Luciano. Muito obrigado, candidato. Eu gostaria, em nome da TV Sul, parabenizar os candidatos pelo desempenho nesse debate. Estão se comportando muito bem, de uma forma bem espontânea, bem solta. E isso, para nós, é um motivo de satisfação muito grande, que enriquece muito o nosso trabalho. No próximo bloco, nós teremos, então, as considerações finais de cada candidato. Eleições 2008, debate na TV Sul. Rádio Clube e TV Sul, jornalismo ético e imparcial. Se o prefeito, por exemplo, durante esse mandato foi excluso da prefeitura, o vice-prefeito que assume. Então a população deve ser voltada justamente a isso, não só ao prefeito, mas ao vice-prefeito e também à Câmara Legislativa, que são os vereadores de Guaxupé, porque eles vão governar nossa cidade durante os próximos 4 anos. Os planos de governo, dos candidatos, para que o povo guaxupeano possa ficar esclarecido e escolher o melhor prefeito. Voltamos ao vivo com o primeiro debate entre os candidatos a vice-prefeito de Guaxupé. Este debate, lembro mais uma vez, é transmitido ao vivo também pela Rádio Clube de Guaxupé. Gostaria antecipadamente de agradecer a presença dos candidatos, seus assessores e também parabenizar a nossa equipe, a equipe da TV Sul, a equipe da Rádio Clube, que hoje, durante todo o dia, esteve aqui trabalhando e preparando todos os detalhes para que nada acontecesse de errado nesse nosso segundo debate, dessa vez com os candidatos a vice-prefeito. Quinto e último bloco, onde os candidatos farão suas considerações finais. Nós começamos pela ordem de sorteio com o candidato Zelão, que tem 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer à TV Sul pela iniciativa, o momento do candidato se manifestar, expor suas ideias, seus pensamentos. E quero fazer um registro aqui, uma mulher guerreira, batalhadora, que está comigo há mais de 20 anos. É o meu braço direito, braço esquerdo, pé direito. É uma pessoa que está comigo, que é a Lúcia, minha esposa, que vai nos ajudar. Já me ajuda muito na condução da empresa e vai continuar ajudando. Quero falar para a população de Guaxupé que nós temos o apoio incondicional do Dr. Heber, nós temos deputados federais e estaduais que estão com a gente. Conforme disse
no começo da nossa fala, Guaxupé é uma cidade ordeira, uma cidade que está limpa, está organizada, tem muito por que fazer. Somos candidatos da situação, mas em nenhum momento nós negamos o que precisa melhorar. Precisa melhorar? Vamos melhorar, sem nenhuma demagogia, sem nenhum desprendimento. Quero dizer para a população de Guaxupé que nós estamos fazendo uma campanha limpa. Desde o começo da campanha fomos atacados sistematicamente e toda ação gera uma reação. Chegou a hora que a gente precisa devolver os ataques. Foram vários ataques, a nossa tônica não é essa, nós não temos a necessidade de partir para isso, mas chega uma hora que o limite estoura. Quero dizer para a população que vai receber esse plano de governo em breve na sua casa, e de forma que você poderá analisar, fazer toda a consulta, olhar as nossas propostas, o que nós temos de positivo para Guaxupé, com o Tadeu e com o Zelão, para que a gente faça uma Guaxupé melhor. Contamos com vocês, gostaríamos de reiterar o apoio, Tadeu e Zelão, número 23, para realmente estabelecermos um governo do futuro, um governo forte, sólido, consciente, sem apadrinhamento político e de forma que dê para toda a população de Guaxupé uma cidade melhor, uma cidade ordeira, e é isso que nós pretendemos para a cidade e para nós também. Muito obrigado a vocês. Para as suas considerações finais, a doutora Márcia Zampar tem 2 minutos. Obrigado a você, ouvinte, obrigada a essa TV Sul, obrigada à população de Guaxupé. Estamos aqui mais uma vez agradecendo a vocês e é por vocês que nós queremos trabalhar. Nós queremos dar voz a você, não só às mulheres, mas também aos homens que, muito embora estão sendo massacrados a cada dia, vocês não têm serviço, vocês não têm oportunidade de qualificar seus filhos, de dar a oportunidade para o primeiro emprego do seu filho. Nós vamos fazer isso, não tenha dúvida. Temos o apoio, Roberto Luciano e eu, temos o apoio de 15 ministros ligados ao governo Lula, onde com certeza, inclusive um vai estar aqui há pouco tempo, vocês vão ter uma belíssima surpresa, vai vir ver o povo de Guaxupé e queremos que vocês todos tenham a oportunidade de conversar, inclusive com ele. Né? Isso é muito interessante, nós não podemos perder essa oportunidade, nós temos que ter esperança no futuro. Nosso grupo não tem vínculo com nada, nosso grupo não tem sombra, nós somos a coligação da liberdade, a liberdade que queremos dar para você buscar os seus ideais, você fazer valer a sua vontade dentro de uma gestão participativa. As mulheres vão ser protegidas, o Estatuto do Idoso com certeza vai ser obedecido. E nós contamos com você, eleitora, contamos com vocês, vamos ao rumo da vitória. Sabemos, temos certeza, temos confiança de que essa administração vai ser pautada na democracia, mas uma democracia coletiva. Obrigada por estar aqui conosco, meu muito obrigada, o meu muito carinho por todos vocês. Obrigado, candidato. Para finalizar, o candidato Dr. João tem 2 minutos para as suas considerações. Muito bem, eu quero primeiramente agradecer a Deus por permitir que eu esteja aqui nesse momento tão importante, né? Eu acho que para mim, na minha vida, é um momento muito especial. Quero agradecer o Ricardo, né, a emissora, agradecer os presentes, agradecer os colegas, o comportamento dos meus pares aqui, agradecer a minha família, a Alice, que está sempre junto comigo, me ajudando no trabalho. Mas eu quero, na verdade, conversar agora com o eleitor, agradecer, já pensando em agradecimento, porque por vocês terem escolhido a nossa coligação, por vocês terem escolhido Barretinho e Dr. João como as melhores opções. As pesquisas estão mostrando isso, pessoal. A gente percebe no calor das ruas essa vontade de mudança em cada eleitor, em cada cidadão de Guaxupé, em cada estudante, em cada dona de casa, enfim, em todas as pessoas a gente percebe esse desejo de mudança. E eu diria para você, eleitor, que isso está para acontecer, por mais a campanha está por mais 20 e poucos dias. Eu gostaria de pedir que vocês fizessem aquela onda positiva,
nos apoiando, nos ajudando. Gostaria de pedir o voto de vocês, mas mais do que isso, eu gostaria de pedir que vocês conversassem com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas onde vocês trabalham, para que formasse aquela corrente positiva, para que realmente Guaxupé mude, para que Guaxupé passe a desenvolver de uma maneira melhor, que Guaxupé tenha mais qualidade de vida, que as pessoas possam viver melhor aqui, possa ter mais saúde, possa ter mais educação, possa ter mais esporte, possa ter lazer, enfim, que eu acho que o objetivo principal de um gestor é melhorar a vida das pessoas, e isso é o que nós vamos fazer. Nós vamos melhorar a vida primeiro dos que mais precisam, porque em Guaxupé tem muita gente que trabalha, tem muito desempregado, tem gente trabalhando, mas está ganhando pouco, e nós queremos fazer com que a cidade seja melhor para se viver. É isso que nós pensamos e é isso que nós vamos fazer a partir do ano que vem. O meu muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, tá bem? Uma boa noite. Obrigado, candidato. Bem, finalizamos assim mais um debate aqui na TV Sul. Queremos agradecer a todas as pessoas envolvidas neste evento, aos nossos anunciantes e patrocinadores, aos colaboradores, a Câmara Municipal de Guaxupé, também a Casas Pernambucanas, a OAB através do Dr. Cleiton, toda a equipe da Rádio Clube de Guaxupé, TV Sul e Trio Clube Elétrico. Acreditamos estar assim prestando um importante serviço à população no intuito de conhecer melhor as propostas e características de cada candidato. Queremos agradecer também aos candidatos e suas assessorias pela atenção e importância dada a esse acontecimento. E a você, nosso telespectador, fica o convite para o próximo debate entre os candidatos a prefeito no dia 25 de setembro, quinta-feira, às 21 horas, também ao vivo, aqui na TV Sul. Após o intervalo, nós teremos as entrevistas com os participantes desse debate e a análise de cada um. Tudo isso ao vivo, aí na sua telinha. Eleições 2008, debate na TV Sul e Rádio Clube. Jornalismo ético e imparcial. Nós voltamos já já. Estamos de volta então e vamos saber aqui como foi esse debate para os candidatos à vice-prefeitura de Guaxupé. Ao meu lado está o Zelão. Zelão, como você avalia a sua participação e a importância do debate? A minha participação, como sempre, é uma participação objetiva, sincera, é o meu jeito de ser, sou uma pessoa transparente, correta, acredito muito na sinceridade das pessoas, acredito que aquela pessoa que fala de dentro para fora tem mais condições de dizer a verdade. Parabenizo a emissora por o debate, eu acho que é uma oportunidade da população enxergar o seu candidato, ver aquele candidato que fala de dentro para fora, que tem propostas, e é um passo muito grande para a democracia de Guaxupé. Vocês estão de parabéns, a população ganha, conheça melhor o seu candidato, quebra alguma maquiação que o candidato tenha, e de forma que estou muito feliz, estou muito contente, acredito que nós nos saímos bem, dentro da nossa possibilidade, e eu estou muito feliz com isso. Ok, Zelão, obrigado. Esse foi o segundo debate, o primeiro debate aos candidatos à vice-prefeitura. Vamos falar agora com o Dr. João. Dr. João, qual a sua avaliação dessa participação, desse debate, esse segundo debate, onde pôde esclarecer um pouco mais aos eleitores para o dia 5 de outubro? Bem, eu gostei muito, viu? Eu achei que foi de um bom nível, deu para a população, para o eleitor conhecer a gente um pouco mais, saber dos nossos pensamentos, nossas ideias, aquilo que nós queremos fazer para a cidade. E volto a dizer, eu acho que para o eleitor fazer uma boa escolha no dia da eleição, para ele escolher a pessoa melhor, aquele que vai administrar a cidade com mais honestidade, com mais transparência, com mais trabalho, ele tem que procurar ver a vida, a história de vida de cada candidato, buscar conhecer o candidato, o que ele já fez na vida, o que ele é capaz, o sucesso que ele já teve em tudo que fez. Então eu acho isso muito importante. E o debate é uma parte disso, né? A gente coloca algumas ideias, a gente fala um pouco da gente mesmo, então é bom para a população conhecer cada candidato. E isso é de fundamental importância. Eu achei que foi uma inovação aqui da TV Sul, né? Fazendo esse debate também com os vices. Eu me sinto até orgulhoso por isso, porque o vice foi valorizado, eu na condição de vice, eu fiquei muito feliz, muito contente por ter
podido participar, por ter podido dar as minhas ideias, passado aquilo que eu pretendo fazer, mesmo porque a gente quer trabalhar junto. Eu sinceramente dizendo, eu quero fazer um trabalho junto com o prefeito Barretinho. Nós temos uma boa afinidade, o Barretinho é uma pessoa fácil de relacionar. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho juntos e quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar, estou numa fase boa da minha vida, estou com um potencial de trabalho muito grande, então eu quero estar trabalhando, quero ajudar e tenho certeza que a gente vai melhorar essa cidade bastante. Ok, doutor João, muito obrigado. Esse debate com certeza esclareceu as dúvidas de você que estava em casa. Você pôde ouvir as propostas dos 3 candidatos à vice-prefeitura. Vamos falar agora com Márcia Zampar, que também participou, é a primeira candidata mulher. Márcia Zampar, qual a sua avaliação dessa participação? Foi bom o debate? Como você analisa? Olha, foi maravilhoso. Nós podemos mostrar nosso plano de governo. Muitas vezes, pelo tempo ser um pouco pequeno, você tem muitas coisas a dizer ainda. E a gente tentou condensar. Logicamente que o nervosismo também atrapalha um pouco, mas isso é natural. E eu estou muito contente por esse espaço que a TV Sul nos dá, essa oportunidade que ela deixa com que nós vemos aqui, não só os prefeitos e principalmente as mulheres, e eu estou mais feliz que pela primeira vez vocês, da TV Sul, dá essa oportunidade e justamente a primeira mulher em 96 anos. Eu gostaria de agradecer vocês mulheres que tanto nos ajudam, que tanto nos apoiam, estão em casa, a todo o pessoal da campanha, porque a nossa campanha é uma campanha muito modesta, é uma campanha muito humilde, onde nós olhamos nos olhos dos candidatos, Nós não temos uma máquina financeira ao nosso apoio, mas isso não vai impedir. A campanha de Roberto Luciano comigo está crescendo a cada dia, ela cresce muito. Isso só me faz mais feliz por poder estar contribuindo. Por toda a minha vida sempre pautei na honestidade e Roberto Luciano também. E isso nós vamos trazer para vocês, desenvolvimento, não tenha dúvida, vamos buscar. E nós também não podemos perder essa oportunidade de termos um governo ao nosso lado, Temos 15 ministros, temos o governo Lula que está aqui junto com a gente. Nós não podemos, todo mundo faz, não podemos perder a oportunidade perdida. Vamos fazer com que os nossos sonhos se tornem realidade. Muito obriguada, minha querida Guaxupé. Amo todos vocês. Ok, candidata, é isso. Essa foi a Márcia Zampar. Foram 3 opções, são 3 candidatos que vêm a complementar o futuro prefeito da cidade. E nós vamos falar agora com o candidato João Tadeu Silva, o Tadeu da Saúde. Tadeu, satisfeito com o resultado, satisfeito com a participação do seu vice? Sim, muito satisfeito. Realmente parabéns para o Zelão pela sua participação, fiquei muito contente, é um parceiro, é um amigo, é uma pessoa que realmente merece estar junto comigo e nós vamos trabalhar e lutar por esse Guaxupé. Este é o nosso maior objetivo, de realmente trabalhar para o Guaxupé. E você, eleitor, a partir da semana que vem, nós estaremos distribuindo o nosso plano de governo, nosso plano de ação para Guaxupé. É uma coisa onde, com muita responsabilidade, com muita determinação, que nós queremos administrar esse Guaxupé. Queremos essas 50 mil pessoas de Guaxupé, nós queremos cuidar muito bem delas. Esse é o nosso compromisso. E parabéns você, eleitor, que por essa participação democrática, onde teve a oportunidade de todos participarmos disso e escolher o melhor candidato. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Confirmada a presença para o próximo debate no dia 25? Com certeza, estarei aqui no dia 25 para realmente debater ideias, apresentar plano de governo. Esse é o meu objetivo, estarei aqui. Obrigado, candidato. É isso aí, gente. O pessoal, todo mundo reunido, todos manifestando a sua participação, a participação dos 3, que veio acrescentar na sua escolha, eleitor. Nós vamos falar agora com o candidato Barretinho. Vem comigo. E o Barretinho que vai falar um pouco mais sobre a atuação do seu vice. Barretinho, satisfeito com a participação do seu vice nesse debate, nesse primeiro debate dos vice-prefeitos? Mais uma vez o doutor João me surpreendeu. Está de parabéns, eu achei uma pessoa, realmente uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa do povo, e está preparado a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem, a administrar a prefeitura junto com o Barretinho. Igual eu lhe falei, me surpreendeu de novo e realmente as 2 pessoas mais preparadas para administrar a cidade de Guaxupé a partir de janeiro de 2009 é Barretinho e doutor João.
Barretinho, presença confirmada para o dia 25, o próximo debate, o último debate. Sem dúvida alguma. Dia 25 estaremos aqui levando novamente nosso plano de governo à população, para que a população confirme dia 5 de outubro, Barretinho e Dr. João, o número 15, para Guaxupé transformar, para Guaxupé voltar a sorrir novamente. Ok, Barretinho, muito obrigado. Vamos agora procurar o candidato Roberto Luciano, ele que é o candidato a prefeito, e a sua vice fez uma participação também hoje. Roberto Luciano, eu queria que você avaliasse aí, satisfeito com o desempenho, com a participação da sua vice? Muito satisfeito, estamos muito felizes, especialmente pela performance da minha candidata a vice-prefeita, uma pessoa uma corajosa, que mostrou muito bem hoje a competência e a eficiência dela nesse debate. Isso tudo vem comprovar o nosso enorme crescimento, essa parceria que tem sido feito entre você, eleitor, população de Guaxupé, a minha vice-prefeita, extremamente competente, uma mulher guerreira, e a nossa candidatura, que só tem crescido, e a gente pede até desculpa para a população de Guaxupé, porque alguns candidatos que, nesse momento, se veem desesperados no processo eleitoral, começam a levantar calúnias, difamações, injúrias. Isso faz parte, eleitor, desse processo eleitoral, onde as pessoas desesperadas com o processo eleitoral começam a tirar pedras nos outros. Nossa campanha vai ser limpa, transparente, da mesma forma que a Márcia Zampar mostrou hoje, que nós vamos transformar nossa cidade, transformar com muita competência, com a ajuda dos ministros do governo federal, mudar nossa cidade para um novo caminho. Estamos muito felizes com o debate, parabéns a todos, para a emissora de televisão e para todos os ouvintes que nos ouviram até agora nesse momento, e a gente fica extremamente feliz, num novo caminho. Presença confirmada para o próximo debate no dia 25? Sem dúvida nenhuma. A cada debate, a população conhece mais nossas propostas, a cada debate fica mais claro a diferença entre a nossa candidatura, um diferencial pautado pela ética, pela seriedade, pela conduta transparente e democrática. Isso, para nós, só vem a coroar esse momento muito bom da nossa campanha e a conscientização da população, que está escolhendo e optando pelo melhor para a nossa cidade. Muito obrigado a todos, obrigado à TV e aos ouvintes da sua TV Sul. Okay? Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto. Até o próximo encontro, então. É isso aí, gente. Vocês ouviram os 3 candidatos a prefeito e vice-prefeito, já com presenças confirmadas para o dia 25 de setembro, próximo debate, um debate decisivo, um debate onde vai esclarecer mais e mais as suas dúvidas. E para você que ainda tem um pouquinho só de dúvida, propostas virão. Aguarde o próximo debate no dia 25. Vamos chamar o bloco, o intervalo. Já já nós voltamos com mais entrevistas, porque não para por aqui. Fique ligado, voltamos já. É isso aí, gente. Aqui do lado de fora da TV Sul, o pessoal esperando, os correligionários dos candidatos, todos aguardando aqui na porta da TV a saída dos candidatos. Eles, cada um torce para um. É grande a movimentação, bandeiras, pessoal torcendo, cada um torcendo para o seu candidato. Isso quer dizer o sucesso do nosso trabalho. É claro, o debate é um debate que para a cidade de Guaxupé e não podia ser diferente aqui na porta da TV Sul. Parou tudo, pessoal aguardando, ansiosos aí, a saída dos seus candidatos favoritos. É a agitação, pessoal agitando. Sai primeiro a candidata Márcia Zampar e o candidato Roberto Luciano, candidato a prefeito Roberto Luciano e a candidata à vice-prefeitura Márcia Zampar. Do lado de dentro encontra-se o candidato Barretinho e seu vice, Dr. João Araújo. Além, é claro, do Tadeu da Saúde e do Zelão, todos candidatos à prefeitura de Guaxupé, eles que participaram de mais esse debate aqui na TV Sul. E você, é claro, é nosso convidado. Você é convidado a participar do próximo debate no dia 25 de novembro. Esse debate vai ser decisivo, é onde você vai escolher o seu candidato, escolher aquele prefeito que vai ficar em Guaxupé durante 4 anos. Aquela pessoa que vai poder melhorar Guaxupé, vai poder dar continuidade no trabalho, pessoa que vai inovar a cidade. Com certeza, escolha consciente, vote com o coração, porque esses 4 anos vão ser decisivos para a cidade. Então você, eleitor, tem tudo na sua mão. O voto seu é a sua arma, eleitor. Então aproveite bem esses debates para você escolher o seu candidato preferido. E junto com a gente, no dia 25 de setembro, o último debate, é claro, você é nosso convidado. As eleições no dia 5
de outubro, é claro, você vai poder escolher o candidato e com certeza a TV Sul e a Rádio Clube contribuíram muito através desses 3 debates. 2 debates aconteceram e um próximo vai acontecer no dia 25 de setembro. Fica aí, ó, com essa agitação. A agitação é total, a Polícia Militar também dando uma força aqui nesta saída. E nós estamos aguardando a saída dos outros candidatos, o Tadeu da Saúde e também o Zelão, o seu vice, além, é claro, do Barretinho e do seu vice, João de Almeida, que também participou de mais esse debate. O pessoal, a agitação é demais aqui, muita agitação. Cada um torcendo aí para o seu candidato favorito. Essas eleições, com certeza, as eleições 2008 entrarão para a história de Guaxupé. É a TV Sul e a Rádio Clube virando mais uma página, marcando mais uma página na história da cidade. É isso aí, o agito para Márcia Zamparo e para Roberto Luciano. Agora o pessoal está aguardando a saída do Barretinho e também do seu vice, João de Araújo, que daqui a pouquinho devem estar saindo também para receber aí os aplausos dos seus correligionários. Sai aí também o candidato Barretinho, juntamente com seu vice, João de Araújo, recebendo também aí o aplauso e os abraços afetivos de seus correligionários. Com certeza, simplesmente parou o trânsito aqui em frente à TV Sul. A movimentação é grande, muita gente aqui na porta da TV após mais esse debate, após o segundo debate. A movimentação é intensa na rua também, o trânsito parou. Precisamos aí do apoio também, o apoio da Polícia Militar, que está sempre presente. Estiveram presentes no primeiro debate, agora no segundo também marcando presença, dando uma força aqui para evitar maiores transtornos na porta da TV Sul. Este foi o segundo debate. O terceiro debate promete muito mais. O terceiro debate é o debate decisivo, é onde você, eleitor, vai poder escolher o seu candidato, onde você, eleitor, vai poder mudar um pouco a história da cidade, melhorar um pouco mais e, quem sabe, é a hora de você escolher o candidato certo, aquele candidato com certeza supre as suas necessidades e atende aí as suas expectativas. Está nas suas mãos, eleitor, você escolhe, tá? E é convidado junto com a gente a participar no dia 25 de setembro do terceiro debate dos 3 prefeitos, João Tadeu Silva, Barretinho e também Roberto Luciano. O pessoal tá agitando aí, olha aí. Tá bom, velho? Tá bom, cara? É isso aí, gente, a festa aqui na porta da TV Sul. O candidato João Tadeu Silva e o seu vice Zelão já foram embora também, estão cansados, o debate desgastante. E nós vamos passar de novo para a nossa técnica, para o intervalo, para o nosso bloco comercial, e nós voltamos já com mais notícias, voltamos já com mais notícias desse debate. Segura aí que nós voltamos já.